Olá, muito boa tarde. Cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Nuno, Boa tarde, olá. Tiago. Olá. Depois de muito tempo, É, isto, a, a, a omnipotência, nem todos são omnipotentes. E às vezes pois, nós confrontamos com a nossa não omnipotência. com a limitação do tempo. É, o tempo, Ah, a energia. é, não quer dizer que não tenhamos nenhuma. Não temos é tanta quanto imaginávamos. pois. Bem, depois deste tempo, ah, tu e eu e tu, decidimos terminar este ano civil do calendário gregoriano, com o tema do autêntico. Autêntico. Se calhar permites-me que avance aqui com algumas linhas diretivas para o que eu pensei e depois Obrigado. juntas-te à festa? Sim, 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 sim. Ah, eu decidi propor aqui uma espécie de tentativa de definir o que é isto do autêntico, ah, como algo diferente daquilo que é espontâneo. Portanto, ser autêntico não tem que significar, ou é algo diferente, assim, melhor dito, de espontâneo. Porquê? Eu estava aqui a pensar que o autêntico não é algo cru como o espontâneo pode ser. Uh, eu acho que uh, o autêntico pode ser aquilo que depois de trabalhado, ou seja, tem um trabalho psíquico por trás, ainda pode ser dito sem destruir o laço. O laço com o sujeito, com ele próprio e com o outro. Portanto, isto implica, este autêntico que eu proponho aqui, propõe uma, supõe, aliás, uma forma, uma espera, uma transformação. Trabalho psíquico. O espontâneo não. Sai em forma bruta. Não quer dizer que ambos não, não sejam verdadeiros, porque são. O espontâneo traz qualquer coisa de verdadeiro, mas talvez um verdadeiro cru. O autêntico é verdadeiro, mas é um verdadeiro transformado. Uh, e eu pensei nisto até com uma hipótese adicional em cima disto, que é eu não sei até que ponto, e eu quando vou dizer aqui agora, vou pôr aqui uma temporalidade, e não sei historicamente onde é que isto existe, mas eu não sei até que ponto, historicamente, antes, não sei quando, ninguém andava à procura de ser autêntico. E isto era mais neste antes, indeterminado, que eu não sei, não sou historiador, era um efeito secundário. E não propriamente um ponto de partida. Eu não sei até que ponto, hoje, na nossa atualidade, há uma inversão disto. Ou seja, o sujeito exige uma autenticidade a si e aos outros antes de existir trabalho psíquico para ela existir. Eu não sei se isto acaba por gerar uma espécie de pressão estranha, que é tudo o que não é imediato hoje em dia parece falso. Portanto, terminaria também dizendo, após esta minha breve introdução, minha breve proposta introdutória sobre o tema, que autêntico também não é dizer tudo. Uh, acho que há qualquer coisa aqui também de estratégico, de trabalho, talvez de, freudianamente falando, de processo secundário. Ou seja, de adiar a descarga, de pensar, parar uh, e trazer um exercício reflexivo. Portanto, para mim, o autêntico vem deste lugar. É uma hipótese. Nuno, o que é que tu achas? Olha, eu se calhar ia pegar naquela ideia desta busca, hoje mais patente, na teoria.
a busca de autenticidade, busca-se, por exemplo, uma alimentação mais saudável, que é com produtos biológicos e isso assim, mas há alguns produtos alimentares que não sejam biológicos. Nós também nos alimentamos de minerais. Mas eu acho que o que se fala-se muito de uma busca de autenticidade, há uma necessidade de encontrar autenticidade, mas, mas na realidade, isso é mais ou menos a mesma coisa que o psicótico faz. O psicótico desconfia do objeto. Uhum. Hum, não vou dizer mais considerações, é desconfiado. Paranoide, é desconfiado. E aquilo que ele teoricamente mais almeja no objeto é que o objeto seja autêntico. Por exemplo, em termos práticos, na, no contacto com um paciente paranoide, nós, cuidadores, devemos tentar ser autênticos, ou seja, não o tentar enganar, porque ele já sente naturalmente, e faz parte da patologia, que nós o estamos a enganar. Se nós ainda por cima lhe dermos umas gotas para pôr na sopa, uh, tentarmos convencê-lo ao internamento contra a vontade dele através de um ardil, no fundo, estamos a criar um, indícios, indícios, às vezes não são indícios, às vezes são factos que corroboram a sua descrença na autenticidade do que o outro comunica. Um, já agora que peguei por aí, lembrei-me do delírio de sósia, um, em que o sujeito reconhece que a pessoa que está à sua frente tem a mesma voz, tem a mesma imagem que um familiar, mas não é esse familiar. Um, estava aqui em background a tentar lembrar-me. É Delírio de Capgras. É o nome de um senhor. Em que o sujeito, por exemplo, reconhece que aquela pessoa com quem está a falar visualmente é igual à esposa, tem a mesma voz que a esposa, mas não é a esposa. É um sósia. Ou seja, não é autêntico. É, é um ser, é um ente, é outra coisa qualquer. Portanto, este paleio todo para chegar onde? Numa sociedade com uma falha narcísica cada vez maior. Volto a insistir, porque as crianças veem os seus pais sequestrados. As crianças são criadas por estranhos, são cada vez mais criadas pela mãe de arame. Hum, cada vez mais as pessoas se aproximam de funcionamentos arcaicos. Então, cada vez mais exigem a autenticidade do objeto. Depois, obviamente, porque fica bem na fotografia dizer eu também quero a autenticidade de mim mesmo. Treta. Não. Isto, para não monopolizar a conversa, foi o que me veio à cabeça. Já agora atiro-te uma pedrada também. Um, um conceito que eu acho que toca nesta ideia do que é autêntico e não autêntico é o conceito winnicottiano de não quero risinhos, de false self. Sim, também pensei nisso. Aliás, quando falava que autêntico não é dizer tudo, pensei naquele false self que é adaptativo.
que não é patológico, que nós precisamos uh, para sobreviver em sociedade, para viver em sociedade. Sobreviver não, para viver em sociedade, não é? Sim, sim. Ok, mas repara, o próprio Winnicott explicitou isso, que é o falso self não é alienígena. O falso self é uma organização psíquica que foi necessária para a boa sobrevivência, à falta de Exato, pior. Não é? sim. Ahm, As coisas não são perfeitas. é, é. Ah, quantas vezes nos apeteceria mandar à merda e mandar até a outros sítios piores a algumas pessoas, mas efetivamente não é no nosso melhor interesse, não é no melhor interesse dessa pessoa, não é no melhor interesse da família, não é no melhor interesse da sociedade que mandemos essa pessoa à merda. Isto já dizer mandar à merda ou mesmo fazer outro ato qualquer e nós arranjamos outra maneira de lidar com este objeto que nos é desagradável. Provavelmente é mais adaptativa. Olha, seguindo aquilo que tu disseste, vou puxar isto para a psicoterapia. Portanto, acho que vamos sair aqui um bocado do geral do tema, da epistemologia do tema, da filosofia do tema, para aprofundar isto para a nossa área. Começo por comentar aquilo que tu descreves aqui, a procura por uma alimentação saudável, e eu imediatamente me questionei em relação à palavra saudável. Quem, como psicótico, eu desconfiei logo. Que é, quem é que diz que é saudável? O corpo do sujeito, por um lado, ou por outro? A ciência, o outro, a revista, a mãe, Hum, não é? Quem é que diz que é saudável? exatamente. Pronto. Eu aí fui logo também muito desconfiado. Mas concordo contigo, obviamente, que a questão do cuidado tão presente que está na terapia, uh, convém estar ligada à autenticidade, não é? Portanto, a questão do cuidado de ser autêntico. Uh, Isto fez-me pensar em três coisas. Uma delas ainda tenho na minha cabeça de agora, que é até que ponto o espontâneo, por parte do paciente, é a primeira forma de autenticidade que aparece na terapia. Portanto, a primeira expressão crua. Portanto, Sim, 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 sim. parte do princípio, pronto, as expressões mais primordiais em termos de tempo de terapia, em termos temporais, é o espontâneo. E no decurso deste trabalho, o que eventualmente será desejável emergir é aquilo que é aquilo que poderá ser o autêntico para o sujeito. Que eu lá está. Anotei aqui como uma descoberta de um caminho próprio, mas agora de um caminho próprio com compromissos. Porque eu Sim. pensei logo, ok, o indivíduo vai descobrir um caminho próprio, de que houve um Roswell em Portugal e que os extraterrestres estiveram aqui, sei lá, em Monsanto e não foi no Nevada. Isto é um caminho demasiado próprio. Agora, é por isso que eu digo com compromissos. Hum, E aqui, se calhar, até convocava aqui a tua ajuda para pensar que compromisso é que poderá ser este, ou se faz sentido pensar nisto. E também queria discutir contigo a ideia de este espontâneo também aparece como sintoma. Ligação talvez entre sintoma e espontaneidade, porque o sintoma é algo que precede na terapia a linguagem e o desejável é ouvir o sintoma e transformá-lo em palavras. Ouvir o que é que o sintoma diz. Provavelmente quem ouve primeiro o sintoma é o terapeuta. E ouve uma dimensão do sintoma que o paciente ainda não ouve. E coloca-o numa posição privilegiada que não pode ser abusada, corrosiva,
E aqui entra a dimensão autêntica do cuidado, que é como é que eu posso ajudar esta pessoa com este sintoma? Que palavras é que ela, que palavras é que este sintoma diz? Que história é que ele conta? Que o paciente ainda não consegue ouvir, por exemplo. Não sei se estou a complicar muito, porque sinto que me estou a Hum. correr o risco de expressar. Mas fez-te sentido algumas destas coisas que eu comentei aqui? Sim, embora, pronto, algumas delas a gente nunca mais dava um pano para mais mangas, mas é, esta questão da espontaneidade, hum, o que é espontâneo, por natureza, tenderá a ser autêntico. Tu falaste há pouco da necessidade da utilização do processo secundário, uh, sem, com isso, retirar a autenticidade ao que é espontâneo. Uhum. Já agora permite-me contar, não é uma laracha, foi um episódio que eu presenciei, mas é anedótico, é completamente, é trágico, mas é cómico. Há uns anos largos atrás, assistindo a um congresso na área da psicanálise, numa audiência com mais de uma centena, bem mais de uma centena, o que na psicanálise não é nada mau, de espectadores, de pessoas a assistirem à conferência, a maioria, se não todos, psicoterapeutas, psicanalistas, um, e o professor Coimbra de Matos, que estava presente, no seu comentário, disse um gracejo. Ele costumava fazer isto e o gracejo usava uma linguagem ligeiramente brejeira. Era engraçado, aquilo que ele disse agora não é relevante, mas era engraçado e tinha uma brejeirice. E foi muito interessante ver, porque a audiência demorou quase 10 segundos a começar a rir. Houve uma ou outra pessoa que riu e depois mais foram-se juntando. Ou seja, que processo secundário é este? Eu acho, e vou dizê-lo, é perverso, não é mais nada. É a perversão funcionar. Mas que processo secundário é este que impede uma audiência de psicoterapeutas, hum, de se rirem espontaneamente de uma graça que é engraçada, não é? Se não é engraçada, pergunto, então porque é que 10 ou 15 segundos depois se riem? E não estamos a falar de uma piada muito rebuscada que demora muito a compreender. É mesmo só dizer um palavrão. Pronto, mais nada. Ah, Eu aí vou-me precipitar a dizer que um excesso de processo secundário pode provocar inibição. E com essa inibição, podemos ficar a braços com uma resposta não autêntica. ah, e mais, eu creio que há uma psicopatologia dos terapeutas, não é de todos, mas de alguns. Ou seja, os terapeutas não são purificadamente bons e perfeitos, não é? Mas há uma psicopatologia do terapeuta vigente que é muito perversa e que parte desta assunção, por exemplo, sempre que o terapeuta, que o paciente faz uma coisa que nos chateia, o carimbo mais garantido que o paciente tem é de acting out. O paciente está a fazer acting out. Uhum. Não, meu amigo, você adormeceu durante a sessão e o paciente deu-lhe um berro ao meio da sessão. É um acting out. Então diz lá o que é adormecer a meio da sessão. Portanto, hum, no fundo, olha, foi uma das ideias que me ficou cá presa, que é esta coisa do absolutismo do autêntico. Ou seja, eu busco uma autenticidade. Hum, Afinal, o que é autêntico é o que é espontâneo, ou o que é autêntico é o que é refletido, o que é pensado, o que é elaborado mentalmente.
Eu Minha diria, opinião, ambos são. exatamente, era o que eu ia dizer. Portanto, eh, esse exemplo que tu falaste da conferência do professor Coimbra de Matos é muito interessante porque, por um lado, pode denotar aquele excesso de secundarização, excesso de processo secundário que inibe, mas o processo primário só por si é descarga, quando o processo secundário falha, mas o trabalho entre os dois é o sweet spot. Portanto, não é desejável que o processo primário desapareça, é desejável que ele exista e que trabalhe com o processo secundário. Portanto, que haja uma mistura entre aquilo que é espontâneo, interno, e como é que esse encontro pode ser mediado com o exterior. Estás Força. a presumir que é um excesso. Eu não acho que seja sequer um excesso de processo secundário, porque não é. Eu acho aqui o que esteve vigente naquela sala foi o perverso a funcionar. Ok. O moralismo, é isso que. O moralismo, Uhum, exatamente. A inveja, uhum. aquele homem tão respeitado, tão, e tão reconhecido por toda a gente, chega ali e diz uns palavrões. Mas quem é que é este indivíduo para dizer uns palavrões na minha presença? Não tem maneiras. As pessoas, como deve ser, não dizem palavrões. Naqueles 10 segundos isto ecoava pela sala. Eu interrogo-me, que terapeutas são estes? Aí é como se estivesses a dizer que o moralismo destrói a autenticidade. Boa, golo. Foste tu que disseste muito bem, sim. Sim. Este moralismo, normalmente os especialistas em moralismo, que são os nossos amigos religiosos, hum, querem vender-nos a ideia de que se não aderirmos à moralidade deles, somos isentos de moral. Hum, Pois, Permite, a moralidade não é só religiosa, isso é importante que se diga, não é? cito e gosto muito de uma sim, frase do Ricky Gervais, quando ele diz: quando dizem que sem a moral religiosa eu vou andar por aí a roubar pessoas e a matar e a violar. Tanto quanto isto em inglês soa melhor, tanto quanto me apetece, e tem toda a razão, porque não me apetece matar, nem roubar, nem violar. Ou seja, não é só a moral ditada pelos religiosos. Todos nós temos, até as outras espécies têm moralidade. Uh, e não é imposta à pancada. Há outros valores. Uh, Faz-me lembrar aliás, faz-me lembrar dois exemplos cinematográficos, vou só dizer um. Ah, o segundo Alien, de 1986, do James Cameron, que é o Aliens. O título é ah, Aliens plural. Ah, em que a personagem principal, a Ripley, diz ao representante da companhia que eu não sei qual das espécies é pior, se eles ou nós, porque eles não nos matam para obter uma percentagem de lucros e nós andamos aqui a matar para obter lucros. Pronto. é assim, lá está. Eu acho que aquilo que é autêntico depende da lente que nós temos no microscópio. Uh, Se tu olhares para um. Agora vou fazer aqui uma analogia, se calhar um bocado farrusca, mas é assim. Se tu olhares para um, um fermento qualquer, tens uma solução turva, ou um pozinho se ele estiver desidratado, mas tens uma solução turva. Mas, se puseres aquilo ao microscópio, vai haver ali uma altura
fores fazendo zoom in, vai haver uma altura que tu começas a ver leveduras, que são Uhum. seres vivos, não é? E lá andam caminhando para um lado e para o outro, e reproduzindo-se, e produzindo uma coisa que se chama, não me lembro, epá, porra, é o enzima, é o último enzima da cadeia que produz o etanol, por exemplo. E tem outros, depois degradam o etanol em CO2 e isso tudo, pronto. Ahm, Isto para chegar. E tudo, cada uma destas coisas é autêntica. De facto, um fermento é uma solução turva, mas se nós olharmos mais em termos de um comportamento, ahm, o indivíduo é frustrado na vida, ocorre-lhe qualquer coisa mal, maltratam-no, ou isso assim, e ele tem desejo de destruir o outro, destruir o objeto agressor. Chama-se matar, não é? Está a cabo do outro. Mas, Aliar. sim, eu acho que psiquicamente lá no fundo, é fazer desaparecer a fonte de fazer desaparecer por qualquer meio, fazer desaparecer psiquicamente. O problema, Uhum. por exemplo, com menos elaboração mental, ele dá um tiro no outro, mas continua com o outro na mente. Ou seja, não é capaz de evacuá-lo, destrói a vida do outro, o outro fica incapaz de lhe causar dano diretamente, mas ele continua a ter o outro na sua mente a causar-lhe dano. Pronto. Os diversos níveis em que é necessário eliminar o outro. É como o Punisher. Apesar de ter morto quem matou a família, ele continua a ser o Punisher. Pois, repara, isso também é autêntico, o desejo que todos nós temos de ser predadores, não é? Nós somos naturalmente predadores, nós gostamos de caçar. Eh, as pessoas mais, Dominar o outro. epá, não sei o que é que lhes chamemos, seres unicelulares já caçam, não é? Portanto, e nós somos só seres unicelulares com muitas células, pronto, alguns, quer dizer, são. Ahm, sim, há pessoas que têm o QI de uma ameba. Pronto. Mas este desejo de matar o outro é autêntico. Mas o meu reconhecimento das regras sociais, mais ou menos consciente, permite-me que eu não mato o outro. Porque existem regras na sociedade, porque um gajo faz uma manobra na estrada que me ia abalroando e podia até matar-me, não justifica eu ir atrás dele e matá-lo. Portanto, são as regras da sociedade, pronto, ok. Se fosse ao contrário, havia muito menos acidentes na estrada, é verdade, mas morriam provavelmente mais pessoas. O gajo fazia a asneira e o outro depois ia atrás e matava-o. Não é? Pronto. Isto também é autêntico. Haja ou não consciência. Não é? Ahm, e agora, para baralhar, não é para esclarecer nada, é mesmo só para baralhar. Eu diria que esta resposta de anular, não é, eu ia dizer adiar, anular a destruição do outro, é para nós espontânea. Para nós que não somos psicopatas. O psicopata pega na pistola e dá-lhe 2 tiros. Acabou. Uhum. Não é? Mas esta para nós é espontânea e é autêntica, porque assenta numa tutela superegóica que é autêntica. Existe em nós. Uhum. Há uma personagem política que eu tenho um ódiozinho de estima, há várias, mas pronto, esta é uma das que às vezes nas minhas conversas entre amigos dizem, vai, um tiro na cabeça, um tiro aqui, lá, vai, vai. Eu digo, é pá, olha, então, olha, pronto, agora não há regras sociais, não vais preso nem nada, está aqui uma pistola, está aqui o gajo, dá-lhe um tiro na cabeça. E provavelmente eu não era capaz de o fazer. Embora dentro de mim a vontade seja muita. Mas Sim. a outra, o meu superego, felizmente existe, não é? Faz-me falta, hum, com autenticidade e com mais espontaneidade até, ao primeiro a fazer-me tremer a mãozinha, e,
ia deixar cair a pistola para o chão ou devolver. Não consigo fazer isso. Se calhar chamar-lhe uma série de nomes, em vez de. Isso foi boa. Em vez de dar um tiro na cabeça do fulano, era capaz de devolver a pistola ao outro e depois dizer, olha, e de chamar-lhe uma série de nomes nas trombas. Mas com esse o gajo ainda sai dali inteiro. E então, e há marteladas autênticas? Olha, eu peguei uma, pá, que por acaso cito o mesmo autor duas vezes, mas que eu achei muito, que adorei o filme, e calha que nem uma luva, que é The Creation of Lying, do Ricky Gervais. É, Sim, já falaste disto várias vezes aqui. Sim. é um, é um- eu gosto, acho o Ricky Gervais um indivíduo brilhante, na forma como pensa e como apresenta as suas ideias, e no The Creation of Lying, uh, The Invention of Lying, não sei. Fala de um mundo onde ninguém mente. Portanto, as pessoas. E por acaso é engraçado, porque para exibir como é que esse mundo é, eles até dão alguns exemplos de interação entre as pessoas, e as pessoas são cruamente espontâneas, violentamente espontâneas. Como numa nova série que está a passar agora no mundo do streaming, que é o Pluribus, em que a raça humana foi, eu não sei como dizer, eu não sou biólogo, foi infectada por um vírus extraterrestre que fez uma espécie de hive mind, não sei, de mente coletiva em que não existe o indivíduo, só existe o nós. E houve pessoas que ficaram imunes a isto, uma delas é a personagem principal, que depois tem que começar a conviver com este, com este eu coletivo que são todos e é só um, não é? Eu não Uh, conheço essa série, mas é essa o- personagem principal é democrata ou é republicana? Isso parece-me um filme americano para inocular a doença dos chineses nos Estados Unidos. uh, mas eu não sei de onde é que, porque é que me lembrei desta ideia, mas era de algo que estavas tu a dizer, que eu, Pá, eles usam para exemplificarem esse mundo. Vemos umas cenas, ainda me lembro, no restaurante, um, alguém está a comer o bife, ou lá o que é, e a empregada passa e a pessoa diz-lhe o bife está assim ou está assado, e a empregada diz-lhe, porque é que você acha que eu me preocupo se o bife lhe sabe bem ou mal? Quer dizer, ou ah, seja, um marimbando, se gosta ou não gosta. já sei porque é que me lembrei dessa série. Porque este eu coletivo que eu estava a falar, que, que indoctrinou, não sei, que infectou, vá, por isso em termos mais biológicos, a raça humana, deixando de fora 12 ou 11 ou 14 indivíduos, quase davam aqui os apóstolos, eh, que ficaram imunes. Portanto, que ficaram com a sua individualidade intacta. Estes indivíduos, este teu coletivo não mente, é incapaz de mentir. Portanto, lembrei-me disso por causa do Invention of Lying que tu estavas a falar, o É, que torna o mundo, parece-me que a ideia é transversal nesse sentido, que torna o mundo insustentável. Um mundo onde não se pode mentir é onde eu não posso guardar segredos, onde eu não posso criar segredos, onde eu não posso omitir informações, onde não existe espaço interior. Não sei até que ponto estamos a falar disto aqui. uma ideia que não deu para puxar, mas olha, aproveito agora, que é assumindo e assumo como verdade que este, esta, digamos assim, esta correlação entre o absoluto e o espontâneo hum, é primordial, é do início do funcionamento. Então, alguma forma de fazer o contrário do que é autêntico
Portanto, mentir é uma forma de maturidade mental. Nestes Eu termos, sim. acho que sim. Eu acho que a mentira é um indicador de maturidade mental. Os bebés pequenos não conseguem mentir, ainda não sabem mentir. Ah, não sabem mentir porque, nomeadamente, o psiquismo do outro para eles ainda não existe. Uhum. Ah, mas é isso, quer dizer, num mundo onde não se pode mentir, efetivamente ainda não se adquiriu a capacidade da mentira. E no The Creation of Lying, ah, o, a nossa personagem principal, o Ricky Gervais, de repente descobre que é capaz de mentir. Pois. E ele depois leva isso para a criação de um culto, de uma religião, e depois com toda a graça que ele normalmente tem. eh, as pessoas juntam-se atrás dele porque ele é o indivíduo que consegue dizer umas coisas diferentes, porque sabe uma coisa, mas diz outra. Como é que ele, Tem uma arte, soube essa informação? pois. Trabalha, trabalha aquilo que ouve. Há uma arte. Esta série, Não é engraçado porque a população não percebe isso. pois, por isso não mente, não é? Pois. Eh, Esta série, o Pluribus, também, olha, foi aqui um achado curioso, não estava a pensar a falar dela, mas este teu coletivo, não é? Não sei se pode falar de espontaneidade ou autenticidade. Eu acho que não se põe, isso não existe, porque eles estão a cumprir um caminho de uma espécie de imperativo biológico. Uh, não há vontade, não há individualidade. Portanto, acho que há aqui um substrato muito interessante para Olha, explorar. lembrou-me um episódio. Força, diz. Há uns anos passei numa loja de sofás e estavam lá umas quatro ou cinco funcionárias fardadas. Portanto, era uma farda, umas usavam calças, outras usavam saias. E tinham todas mais ou menos o mesmo corte de cabelo e o mesmo tipo de maquiagem. Eram iguais, pareciam réplicas umas das outras. Ahm, e achei aquilo tão engraçado, pois na altura até inventei uma piada que é, pois admiram-se que os maridos têm relações extraconjugais, pois é natural, confundem umas com as outras, é por engano. Mauzinho. Mas na uniformidade, a identidade tende a esvair-se. Pois, eu acho que esse conceito de identidade, apesar de não termos falado ao longo do episódio, acaba por ser um termo interessante para agregar aqui ao nosso, Sim, sim. ao nosso debate, porque eu falei do autêntico como aquilo que pode ser dito sem destruir o laço. Ou seja, sem corroer a minha identidade, aquilo que mantém a minha identidade viva. Não sei. Eu tenho três preguinhos para as marteladas. Uh, o primeiro, lembrei-me do Fight Club, uh, porque já falámos dele aqui. Aliás, tu já falaste dele aqui, noutro episódio, mas acaba por ter aqui um acting out masculino puro, em que o eu verdadeiro, não sei se o Tyler Durden, não é? Não o narrador, surge como uma espécie de violência organizada e que isto tudo sumariza um pouco o próprio filme traz aqui, não sei, esta mensagem contra a ingenuidade da ideia disto que é autêntico. Que há qualquer coisa de ingênuo na ideia do autêntico. Lá está, muito de acordo com aquilo que eu falava, que hoje se inverteu. Que Uhum. que hoje se procura muito a autenticidade, ao passo que antes, e eu não sei qual é este antes, a autenticidade era um efeito secundário. As pessoas não estavam preocupadas em ser autênticas, era o que eram. Não sei. Isto uma. Depois lembrei-me de um filme antigo, assim mais antigo, do Thomas Winterberg, acho que é o Festen, a festa, que é sobre uma reunião familiar. Eu já vi o filme assim há muitos anos, não me lembro muito bem do filme, mas lembro-me do seu clímax. Isto tem spoilers, não é?
uh, em que esta família reúne-se e a pouco e pouco, ou num determinado momento, descobre-se podre que estava por trás desta família, em que um dos filhos fala de como era abusado pelo pai. Acho eu que era isto. E vem a lume todo o podre que estava por trás desta família aparentemente coesa. Mas pensei nisto porque dizer a verdade pode ser ético, é verdade, mas traz um custo, uma fatura. É uma verdade, neste caso deste filme, que é necessária, mas é necessariamente traumática. E eu não sei até que ponto este filme também denota aqui uma diferença entre verdade e cuidado. Nem sempre dizer a verdade é um ato de cuidar. Uhum. E qual verdade? E qual verdade? A verdade de um pode não ser a verdade do outro. E como existe a mentira, qual Sim, verdade? sim, sim. E por fim, o último preguinho Mas, bom, para a Marta. o Festen, agora está na época, foi uma época ótima para relembrares esse filme. O Natal das famílias portuguesas, tem muito disso. Pronto. Pois, é muito engraçado falares disso, porque hum, eu aqui se calhar vou ser controverso, mas é a experiência que eu tenho no meu trabalho. E costuma-se dizer que, aliás, na nossa profissão diz isso. O Natal é uma altura complicada. E é complicada porquê? Não sei até que ponto, por causa desta dimensão. Eh, Sim, sim, sim. pois. Eh, portanto, o Natal, há uma coisa, há o Natal manifesto e há o Natal do latente. E o Natal do latente acho que tem muito aqui esta dimensão apodrecida. E agora não sou nada cristão a dizer uma coisa destas. Mas eu pronto, como já tenho o meu lugar no inferno reservado, Já estão a aceitar marcações outra vez? oh, já. Enfim, última marteladinha. O Birdman de 2014, que é um sujeito, este ator, interpretado por Michael Keaton, que quer fazer uma. Era um ator, ou representa um ator que fez filmes muito comerciais e difundidos da pop culture. uh, Resolve fazer uma peça de teatro e entrar no mundo da dramaturgia e mais clássica. Um sujeito que quer ser verdadeiro no palco, mas rapidamente, ou ao longo do filme, percebe que para ser verdadeiro no palco tem que perder o chão. E ele perde o chão sendo verdadeiro. Não sei até que ponto este filme traz muito aqui o autêntico como espetáculo. É uma espécie de narcisismo ferido em procura de validação. Uh, não sei. Ora, a mim, se eu não vi o filme, não calhou, e é um filme interessante. Mas parece-me muito mais que é o tipo à procura da autenticidade, não é? O que ele fazia era Uh, inicial, como dizia a Ripley. Um, o que ela se esquece é que, no fundo, estes indivíduos que tentavam ter lucro comercial é uma forma de comer os outros, como o Alien. Não é? Que o Alien era menos, tinha menos processo secundário. Vamos lá ver. Pois, é assim, com o Alien, com o Alien, a predação era óbvia. O objeto predatório era identificável. Enquanto que o Corporate Man, a predação não é óbvia, não é logo identificável. Estás a fazer essa cara porque tu Eu não, identificas a léguas, mas não se identifica tradicionalmente. Vamos lá ver. Entre.
um empresário que está preocupado com os lucros e um leão, qual é o predador mais identificável? Vá, não sejas Nuno. Agora, Sem ser, não diria o leão, mas o Nuno diria claramente que é o empresário. pronto. Agora, claro que o leão não tem uma coisa que o humano tem, que é a dimensão perversa. Não tenhas tanta certeza disso. Achas? Sim, 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 sim. Os mamíferos todos são capazes de ser perversos. Ok. Pronto, isso Isto, aí. isto é uma generalização, como se eu fosse um especialista em biologia e em etologia. Etologia, pois, eu aí Convencido também que não sou. os grandes mamíferos são capazes de graus de perversão que eu diria são embrionários do grau de perversão que o humano consegue atingir. Nós também conseguimos níveis de elaboração do pensamento bastante mais elevados. Pois. E a perversão pode ser muito mais É, mais. maquiavélica. Era isto que queria dizer. Basicamente mais elaborada mesmo. Quer Uhum. dizer, eu- enquanto eu dou uma martelada neste gajo para aquele gajo que gritar, ah, não, epá, isto aconteceu com um colega meu que adormeceu numa consulta e a mãe deu uma lambada na filha para a filha gritar para ele acordar. Pronto. Quanto, eh, quanto mais complexo for o processo mental do indivíduo, mais longo pode ser o caminho e, portanto, menos óbvio. Ah, sim. Sim, senhor. Então, agora, fim do ano, último episódio do ano. Este ano fizemos menos episódios. Portanto, tivemos que perceber a nossa, Os nossos limites, pá. exatamente, os nossos limites. Portanto, sofremos aqui a nossa angústia de castração. Tivemos que nos afinar a ela. É pá, vocês freudianos, porra. Tem alguma coisa a ver com a urologia, pá. É tudo É. à capação. Ficas muito miccional quando eu falo nestas coisas, deixa lá. Hum? Não, porra, até fico um bocado inibido, não é? O que na minha idade já começa a gerar problemas de natureza orgânica. Bem, então, palavras-chave para este fim de ano. Nuno, psiquiatra. É assim, mas pá, o ano já acabou. Isto, como tu disseste muito bem, é um calendário gregoriano. Na realidade, nós já ultrapassamos o solstício de inverno há uma semana, praticamente. Hum. Portanto, uma das coisas que podemos começar desde já a desfrutar é que esta semana Hum, os dias já são um bocadinho mais longos do que eram a semana passada. ou seja, os dias já começam a crescer. É, Muito bem. Então, vemo-nos para o ano. até para o ano, então. Até para o ano. Até à Vai, próxima. até breve.